Este projeto tramita nessa casa desde 2007, portanto, há mais de 10 anos. Através do projeto de lei número 1162, de 2007, de autoria do deputado Mário Henning. Esse projeto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ele estabelece requisitos mínimos de segurança para a fabricação, construção, instalação e funcionamento de piscinas e, naturalmente, estabelece as responsabilidades em caso de descumprimento. O substitutivo que apresento, ele é fruto de um amplo debate com diversos setores da sociedade. Corpo de Bombeiros, Associação Brasileira de Salvamento Aquático, Confederação Brasileira de Clubes, sindicatos dos clubes de São Paulo, sindiclubes, entre outros colaboradores, assessores, assessores do meu gabinete e também consultores do Senado Federal. Talvez a parte mais importante desse projeto que ora apresento, o relatório, seja tornar obrigatório em todas as piscinas de todo o território nacional o uso de dispositivos de segurança aptos a resguardar a integridade física de seus usuários, ou seja, especialmente quanto ao turbilhonamento, o enlace de cabelos e a sucção de partes do corpo humano. Isso é muito importante, senhor presidente, porque, na verdade, os acidentes em piscinas, sobretudo as residenciais e as coletivas, são eventos devastadores na sociedade brasileira. Sistematicamente, nós observamos pela mídia o falecimento de crianças, principalmente de crianças que são sugadas pelos orifícios da piscina, pelo cabelo, e que perdem as suas vidas e que no decorrer da apresentação do meu relatório vai ficar mais explícito. Estima-se que as ocorrências fatais, portanto mortes, envolvendo crianças, alcançam a assustadora cifra de 80 casos por ano. Esses números não compreendem apenas aquelas situações em que, milagrosamente, as crianças são socorridas. Nesses casos, infelizmente, em razão da gravidade das lesões, as vítimas e seus familiares são condenados a uma vida de restrições, sofrimentos, em razão das sequelas irreversíveis que lhes são privados em função dessa exigência não digna. Esses trágicos episódios poderiam ser facilmente evitados, buscando, para tanto, a observância dos padrões de segurança mínimo, que são de custos irrisórios, irrelevantes, insignificantes. Seria basicamente, senadora Lúcia Vânia, uma tampa que hoje custa no mercado cerca de R$50 para evitar que as crianças, sobretudo desavisadas, que não têm noção do perigo, pudessem efetivamente se livrar dessa sucção e não ser sugado por um membro ou pelo cabelo e, enfim, ser levado à morte. Portanto, existem aproximadamente no Brasil cerca de 1.700.000 piscinas. Porém, inexplicavelmente, cerca de 90% delas não atende às exigências mínimas de segurança. Idealizadas como ambiente de recreação, as piscinas são os espaços que ocorrem 53% de todos os casos de óbitos por afogamento de crianças na faixa etária de 1 a 9 anos. 53% dos afogamentos em caso de óbitos no Brasil
ocorre na faixa etária de 1 a 9 anos. Estatísticas revelam que em 2011 o afogamento foi a segunda causa de óbito entre crianças de 1 a 9 anos. Vou repetir, estatísticas revelam que em 2011 o afogamento foi a segunda causa de óbito entre crianças de 1 a 9 anos e a terceira causa entre 10 e 19 anos. Portanto, estamos tratando de um caso muito especial, que está aqui nessa casa e na Câmara dos Deputados desde 2007 e que merece uma reflexão ampla de toda a sociedade brasileira, sobretudo porque essa matéria já foi manchete dos principais jornais do Brasil. Recentemente, o Fantástico fez uma matéria sobre essa questão, inclusive relatando um caso que aconteceu em Balneário Camboriú, onde uma menina de 11 anos perdeu a sua vida numa piscina que foi sugada pelos cabelos e, por incrível que possa parecer, tinha pessoas próximas à piscina que, infelizmente, não conseguiram em tempo hábil retirar a piscina em função da força da sucção do cabelo que acabou levando a criança a óbito. Ora, nós precisamos tomar uma atitude a respeito desse assunto. Não é possível que nós continuamos da forma como estamos. E por isso que o meu projeto, o meu substitutivo, ele apresenta apenas 13 artigos. Simples, objetivo, no seguinte sentido, que os incidentes que envolvem a sucção dos cabelos, geralmente de crianças e adolescentes, e geralmente do sexo feminino, que são crianças que têm cabelos maiores e por isso facilita a sucção, entre outras partes, as crianças e adolescentes do sexo masculino correspondem a um assustador correspondente de 35% das mortes. Isso pode, como eu já falei, ser evitado com atitudes simples, com custo baixíssimo. Isso não tem nenhum problema de custo praticamente para ninguém. Isso é apenas uma tampa que se coloca nos orifícios que provocam sucção quando a piscina está ligada. Seja para drenar, seja para limpar, seja para esvaziar, seja para qualquer tipo de procedimento, sem os quais essa sucção ela não existe. E por isso que estabelecemos esses critérios. Portanto, esse é um substitutivo que fiz no projeto de lei de autoria do deputado Mário Henning, do PDT de Minas Gerais, por entender, com o devido respeito ao notável trabalho desenvolvido pela Câmara dos Deputados, que o texto original é excessivamente técnico e que, podendo, portanto, obstacularizar muitas questões que precisam ser facilitadas para diminuir os acidentes nas piscinas. Após inúmeras contribuições apresentadas pelos ilustres senadores, consultores e assessores que integram, inclusive, como eu falei, meu gabinete, e após um injustificado período de 2 anos de espera, o substitutivo foi aprovado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, contando, é verdade, é importante destacar, com uma ampla participação e colaboração da sociedade. Em razão da sensibilidade e da preemência do tema, apresentou-se nesse plenário requerimento de urgência para a tramitação da proposta que disciplina essa matéria, submetendo, então, a elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências. Dada a importância da matéria, peço a Vossas Excelências a sensibilidade maior para a aprovação desse importante projeto de lei, que, é bem verdade, não diminuirá a dor das famílias que já perderam seus entes queridos ou cotidianamente testemunham seus sofrimentos, mas corrigirá, sem dúvida nenhuma, uma série de omissões no trato desta relevante questão. Por fim, senhor presidente, é importante destacar que o projeto, ao versar sobre a proteção da saúde, ao seu figurino constitucional e quanto também à juridicidade, está em plena harmonia com a legislação infraconstitucional, que
tangencia o tema nos planos estadual, federal, inexistindo, no caso, invasão de competências dos demais entes da federação, razão pela qual merece a sua aprovação. Bem, para atender uma solicitação, ou talvez um substitutivo, do senador Hildo de Moraes, e, sobretudo, com a intervenção do senador Romero Jucá, eu concordo, fico de acordo, dou meu de acordo, as propostas formuladas já pelo senador Romero Jucá, que seria uma emenda ampliando o prazo de adaptação de 30 dias, que eu, no meu projeto original, estabeleci, para 120 dias. Essa é a proposta do senador Hildo de Moraes. Então, para não obstacularizar o nosso projeto original, do qual foi cuidadosamente elaborado um parecer, com a contribuição de dezenas de pessoas, de entidades que lidam e lutam e atuam diretamente nessa área e nessa questão, e que estão de acordo, até porque, senador Romero Jucá, o preço para resolver essa questão das piscinas existentes é irrisório, é insignificante. E, evidentemente, que daqui para frente, todas as piscinas vão ter que atender à nova legislação, cujo preço também é praticamente insignificante. Agora, significante mesmo é uma vida que se perde pela inoperância e pela falta de compreensão e responsabilidade que nós temos para aprovar essa matéria o mais rapidamente possível. Então, eu concordo com esses dois artigos, estabelecendo que os poderes executivos, estaduais, municipais e distritais, isso está implícito na minha matéria, isso é intrínseco à matéria. Claro que nós vamos fazer um disciplinamento nacional, e o disciplinamento, observando as questões federativas, ficam a cargo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros. E também, quanto ao prazo, evidentemente que não é do meu gosto estender esse prazo para 120 dias, mas, se for para que a gente possa buscar um entendimento, eu concordo, então, com a aprovação do prazo de 120 dias. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Muito obrigado.